Sei que quando a gente fala Dia das Mães, a gente imagina aquela mãe com aquela barrigona, amamentando um bebê. É realmente lindo, é realmente maravilhoso, mas não são todos os momentos dessa forma. A gente pensa às vezes no bebê, a gente pensa na família, naquela coisa romantizada, mas e a saúde mental, psicológica dessa mãe? Como é que está? É para isso que surgiu o Maio Furtacor. Quem vai explicar um pouquinho pra gente é a psicóloga Ana Carolina de Giorgi. Ana Carolina, obrigada por ter vindo. Você como psicóloga e como mãe também, né? Exatamente. Você tem duas? Eu tenho duas meninas, uma de 6 anos e a outra de 3 aninhos, que nasceu assim no meio da pandemia, em 2020. E como foi? Difícil, um puerpério na pandemia é muito difícil. Só quem passou por um puerpério consegue imaginar como é que é passar ele num isolamento, né? A gente fala Dia das Mães, a gente tem essa visão meio conto de fadas, meio romantizada, que é tudo lindo e perfeito, o leite desce, a gestação é tudo maravilhosa, a gente não sente dores, estamos plenas e lindas. Exatamente. E depois nasce também, é tudo maravilhoso, nem chora à noite. E que a gente já vem com esse manual de maternidade pronto, Fácil. né? Que esse negócio de nasce o bebê e nasce uma mãe é mais ou menos assim. Se o bebê é recém-nascido, a mãe também é uma mãe recém-nascida que está aprendendo ali os primeiros cuidados, os primeiros passos do maternar, né? Sim. Então é um choque pra gente descobrir que depois dos 9 meses de gestação nasceu o nenê e a gente ainda não sabe ser mãe. E todo mundo espera da gente que a gente já saiba o que fazer, que o amor vai nos guiar. E não é exatamente assim que acontece, não é? Não, com certeza. Você, como mãe, teve uma experiência potencialmente mais difícil, até porque você teve o seu puerpério durante uma pandemia, que estava todo mundo assustado, desesperado, com medo iminente da morte. Exatamente. E aí a campanha Maio Furtacor nasceu em 2021, no ano seguinte do início da pandemia, que é onde a gente percebeu que a saúde mental das mães piorou ainda mais. Porque elas acumularam todos os trabalhos que elas realizavam em casa, com os cuidados integrais dos filhos, com a educação que também passou a ser feita em casa, a educação formal da escola. Então a gente percebeu que teve uma piora muito significativa daquilo que já era fragilizado, né, na saúde mental das mães. Então ela nasceu de forma online em 2021. Que legal. Em 2022 ela já se espalhou para diversos municípios, incluindo Londrina. Nós trouxemos para cá em 2022 a campanha que aconteceu de forma híbrida e esse ano ela está completamente presencial. Nós estamos ocupando vários espaços das cidades com programação gratuita, sempre pensando em difundir para a sociedade o cuidado com a saúde mental das mães. Porque se a saúde mental, de forma geral, já é um tabu, Sara, imagina falar de saúde mental de mãe. Mas mãe não ama? Mãe não queria ser mãe? Você não desejou isso? Não era um sonho? Então como assim você está sofrendo? Como assim você não está feliz o tempo todo? Então é necessário que a gente fure essas bolhas e tire esses tabus para que a gente possa discutir e cuidar dessas mulheres que exercem o cuidado, né? Gente, o nosso WhatsApp é o 43 999520380. Eu quero saber de você. Como é que foi a sua gestação? Ou como está sendo a sua gestação? Como foi logo depois que o seu bebê nasceu, os primeiros dias, primeiras semanas, meses e até os primeiros anos? Porque a gente fala, é só depois que nasce. Não, o meu vai fazer 8 anos e temos as nossas dificuldades. Continua, né? Exato, e justamente por isso que a gente sempre vai colocando adjetivos na mãe como uma mulher muito guerreira. Muitas vezes, a gente não quer guerrear. Muitas vezes esse guerreira, ele é um sinônimo de sobrecarregada. Nós estamos ali realizando coisas acima do que seria possível. E falar sobre isso parece que a gente está reclamando. E não é sobre isso, não é falta de amor, não é reclamar, mas é dizer que a gente também precisa de cuidados e que a gente exerce mais um monte de papéis para além da maternidade, que eles também são importantes para a gente. A gente está aqui conversando agora como profissionais que somos, e nós somos filhas, nós somos amigas, nós somos uma série de mulheres e mães. Exatamente. Né? Quais são as ações pelo Maio Furtacor que estão sendo disseminadas no Brasil todo? São diversas ações. Aqui em Londrina, amanhã, a gente vai ter um evento muito legal no Shopping Aurora, às 19 horas, gratuito, que vai ser uma mesa redonda de maternidades plurais. Que legal. Porque se mãe só tem uma, na verdade não. Cada um exerce a maternidade à sua maneira. Então, nós vamos ter um monte de depoimento de mulheres, de mães de prematuros, de mães solo, de mães que exercem a maternidade daquela forma que não é a padrão. E como é que foi a maternidade para elas, como é que isso impactou na vida delas.
E a gente vai ter um monte de outros eventos durante todo o mês, acabando no dia 28. Olha só que legal, gente. A gente vai colocar aí pra você. Vamos colocar nas nossas redes sociais, tá bom? Essa programação, como essa amanhã, a partir das 19, é isso? Não, é às 19 horas lá no Aurora Shopping, dia 9, que é essa mesa redonda. Depois lá no Sesc Cadeião também tem mais atrações, no Londrina Norte Shopping, por aí segue até o dia 28, com até um piquenique. Olha que delícia, o piquenique Maio Furtacor. Qual que é o primeiro passo para uma mãe pedir ajuda? Porque a gente fica assim meio perdida. A nossa rede de apoio, costumeiramente, era para ser os nossos pais, as pessoas mais próximas. Mas e quando a gente não tem essas pessoas presentes ou elas não estão disponíveis, seja o motivo que for? Na verdade, a gente tem redes de apoio cada vez menores, né? Aquela história de que a gente precisa de uma aldeia para criar uma criança. Hoje, na nossa vida corrida, que aldeia é essa? Como é que está essa aldeia? Então, o primeiro passo é a gente perceber que a gente não está bem e a gente pedir ajuda e poder confessar esse não estar bem para as pessoas próximas de forma a se fortalecer mutuamente. Porque muitas vezes o meu depoimento de maternidade, a minha história de maternidade pode conversar com a sua e a gente pode se ajudar mutuamente através dos nossos exemplos e das nossas experiências, mas a gente fica muito constrangida de dizer que lá em casa não é tudo perfeito, que os meus filhos não dormem felizes 8h30 da noite, de dentinho escovado, de banho tomado, porque eles quiseram, sem nenhuma briga e sem nenhuma questão. Não é verdade? Então, a hora do banho, a hora de escovar o dente. Então, poder falar das minhas falhas, poder falar daquilo que não está legal na minha casa, com amigas próximas, com a minha mãe, se for possível, e se a gente tiver uma relação que permita isso também, porque questionar a minha maternidade é, de alguma forma, também questionar aquilo que eu vivi, né, na maternidade dos meus pais. Isso também é muito difícil. Então, é necessário, assim, ter bastante coragem de poder dizer das nossas falhas e dos nossos erros e das nossas... para vislumbrar uma série de outras possibilidades. Expor a nossa vulnerabilidade ajuda e muito na vulnerabilidade dos outros, né? Da outra mãe. E isso é maravilhoso, que a rede social está trazendo isso. Da mesma forma que ela traz a vida perfeita, que a pessoa posta que não existe, né? Ela está trazendo também, e isso está trazendo essa rede de apoio, que de repente eu estou aqui, eu posso conversar com alguém lá de Pernambuco, alguém de Brasília, que está passando por uma maternidade. Isso está sendo muito positivo, né? Eu acredito que sim. A gente só precisa tomar cuidado que os nossos preconceitos também não se tornem julgamento da maternidade alheia. Porque se eu tenho um manual daquilo que dá certo para mim e se eu acho que aquilo cabe integralmente na vida da outra mãe, isso também se torna um problema. Então, me expor e me blindar de possíveis julgamentos que virão, porque eles ainda vêm, Sara. É, né? É o que você falou. Cuidado para não julgar. E o que você falou, se blindar, né? Porque os julgamentos virão. Virão. E isso é inevitável. 43 999520380. A gente já está recebendo mensagem. Quero saber como é que foi a sua gestação. Como é que foi o ser mãe aí na sua casa. Foi fácil? Foi tranquilo? Você teve rede de apoio ou não? Conta pra mim a sua história. Vamos lá, recebendo mensagem aqui. Boa tarde, Sarinha. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe você e toda a sua equipe. Obrigada. Antes eu ouvia dizer que ser mãe é sofrer, padecer no paraíso. Chegou a minha vez, colocaram o mapa fora. Tô tentando chegar no paraíso até hoje, depois de 32 anos. Pois é, meu amor, e vai continuar tentando. Cadê esse paraíso? Pois é, e a gente não está querendo dizer que não existam bons momentos de maternidade, Claro, né? que existe. Porque quando a gente vem falar de maternidade real, muitas vezes as pessoas nos questionam e falam: nossa, mas então não tem nada de bom, então vocês não gostam. Se eu não gostasse, eu não teria duas. Foram 2 gestações planejadas no meu caso, né? Sim. Então eu tive a primeira, tive a experiência e ainda assim quis ser mãe novamente. Mas realmente é muito legal a gente poder falar que o padecer não precisa ser tão pesado se a gente puder compartilhá-lo. Fica mais leve, né? Fica mais leve. Essa carga dividida, ou assim, eu não estou sozinha. Porque, gente, a sensação é: o meu filho é o único que não dorme no mundo. A minha família é a única que tem problema. O meu filho é o único que não quer escovar o dente ou tomar banho. Não, gente.
as histórias se repetem, só muda o endereço e o sobrenome. E nome, é tudo igual. Exatamente, a gente não pode se comparar com o recorte da realidade do outro. Que porque é um o que perigo. eu vou postar na minha rede social não vai ser a birra da minha filha. Com certeza que não vai ser. Exatamente, vai ser o momento mais bonitinho que também eu quero compartilhar, porque também me tocou e foi importante para mim. Mas é muito importante que a mãe que lê não entenda que a minha filha é assim o tempo todo, né? Porque senão a gente se compara com o recorte da vida alheia. E isso é muito dolorido. Muito dolorido, muito dolorido. Melina, seja bem-vinda, tudo bem? A Melina eu conheço faz muito tempo, muito feliz de você estar aqui. Eu que tô feliz pelo convite. Você já veio como fotógrafa. Já. Acompanhando, agora você veio como entrevistada. É verdade. Como artista e, acima de tudo, como mãe, né, Como Melina? mãe, em primeiro lugar. Como foi ser mãe pra você e como tem sido? Tá. Ser mãe pra mim foi um acontecimento assim da vida muito esperado, mas o que eu não esperava era a maternidade, né? Então, eu acho que eu me preparei muito pra gravidez, eu associava muito a maternidade ao período da gravidez. O que veio depois teve que ser construído a cada dia e foi assim, eu falo que o caos e a beleza têm vivido junto diante dos meus olhos, assim, com a maternidade. Eu amo ser mãe, nem sempre gosto de tudo que está envolvido no maternar. E essa é a verdade. E essa sua vulnerabilidade que também você expõe aqui, essa realidade de nós mães, com esse registro fotográfico das suas crianças. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos. Quais os nomes, idades? O Miguel tem 11. Nossa, a Alice, já tá com 11. Já. Eu tenho um filho pré-adolescente, gente, nem acredito. A Alice tem 9 e a Cecília faz 7 daqui a algumas semanas já. Que legal. A gente está vendo algumas fotos dessa exposição, do dia a dia, desse dia a dia, que é muito lindo, é muito prazeroso, mas também é muito sofrido, é muito cansativo e que suga tudo que tem em nós, enquanto mães, enquanto mulheres também, né? Você acha, Ana, que a gente às vezes acaba deixando o ser mulher um pouco de lado para nos tornarmos mãe? Certamente. E isso nos é dolorido também, quando a gente olha no espelho e não se reconhece em determinados momentos, porque a gente deixou muito de nós para trás, né? E existe o julgamento, se deixamos e se não deixamos. Se a gente se esquece um pouco para ser mãe, ué, cadê a vaidade? Cadê quem você era antes? Ou se não, nossa, mas como é que você consegue? Tá tão bonita, tá tão maquiada, fazer tudo e ser mãe. Então ele vem de qualquer jeito, né? Então que a gente consiga encontrar esse equilíbrio. Melina, como foi para você encontrar esse equilíbrio? Ou estamos ainda tentando encontrar, na verdade, eu né? acho que a gente está sempre tentando buscar um equilíbrio, porque as fases mudam, os desafios também, as belezas de cada fase também vão acompanhando, né? Mas eu acho que os primeiros 5 anos de maternidade para mim foram muito confusos, porque como vieram 3 em escadinha, quando meu mais velho tinha 5 anos, eu já era mãe de 3 crianças. Então eu ainda não tinha nem me dado conta direito do que estava acontecendo. E aí que eu parei, fiquei com saudade um pouquinho de saber quem que era, o que a Melina gosta sem ser mãe, sem estar amamentando. Foi 5 anos de puerpério, né? Não saía de um, entrava em outro. Não saía de um, entrava em outro. Eu falava, quando os meus filhos eram pequenos, se eu não estiver grávida, eu tô amamentando. Então, eu não sabia mais o que era um corpo que não estava nutrindo um outro corpo, né? Mas depois dessa descoberta, passou a tentar lembrar. Foi um resgate mesmo. Eu tentei pensar antes de ser mãe, quando eu era adolescente, o que eu gostava, o que eu sonhava, como eu gostava de me vestir, o que eu gostava de ouvir. A fotografia, ao mesmo tempo que ela vinha como um hobby na época, né? E eu gostava de praticar isso com as minhas crianças, ela foi ajudando a ir amadurecendo esse olhar do que estava acontecendo na minha vida. Eu digo que eu fazia muita terapia pela foto e pela escrita. Então, eu gostava de compartilhar, porque daí eu me lia, né? Ao ler o que eu escrevia, eu entendi o que estava acontecendo comigo. Então, foi, assim, bem devagar. E hoje eu me preparo para ser... que é ser a mãe de um adolescente, agora começa a celebrar as conquistas dele, né? Que meu filho é um artista, assim, ele ama desenhar, ele ama fazer projetos criativos, então ele teve uma primeira exposição também no dia que eu fiz a minha primeira exposição, então eu fui lá para prestigiar ele e as irmãs que também estavam expondo. Agora é essa fase. É isso aí, cada vez é uma fase nova. Eu vou pedir para a produção pesquisar e colocar depois o Instagram da Melina, pra gente abrir aqui na tela, porque a Melina, ela compartilha histórias no Instagram dela, não nesse Melina Caldani Fotografia, Só Melina Caldani.
Tem textos dela que ela compartilha as dificuldades, aquilo que eu falei, de se expor. Sabe quando você parece que você coloca uma faca que rasga a sua alma, abre e fala, ai meu Deus, tá doendo, tá difícil. A Melina faz isso em forma de texto. E quando a gente lê, a gente se identifica. Eu já falei pra ela, eu me identifico com muita coisa. E isso é muito gostoso, é muito bom, porque a gente vê, nossa, não sou só eu que penso assim, tem mais gente que pensa assim. E isso acaba sendo que a Melina faz uma rede de apoio. Com certeza, com certeza. Essa rede de apoio virtual em que a gente possa encontrar semelhanças com outras maternidades é importantíssima. E a Melina trouxe agora uma coisa muito importante também, que depois dos 5 primeiros anos, ela conseguiu olhar de volta para a Melina e falar o que ainda serve. Sabe quando a gente abre um guarda-roupa, que faz muito tempo que a gente não usa várias roupas e a gente vai olhando, isso faz sentido para mim, nossa, isso não tem nada mais a ver comigo, eu não gosto mais, não tem mais a ver com o meu corpo. Isso aqui eu sinto falta, olha, vai ficar legal com essa outra peça. Então, é um reolhar, um redescobrir os nossos gostos, as nossas vontades, os nossos sonhos, o que cabe ainda nessa vida de mulher-mãe, o que não cabe, o que me fez falta, o que já não serve mais, eu não gosto mais. Isso é muito importante, isso que ela trouxe agora. Ou então também, até no caso, não me cabe mais no sentido, não entra mais porque literal. Sim. A Melina, ela passou por um distúrbio de imagem, né, Melina? E foi durante esse processo? Olha, eu acho que teve 2 momentos, assim, desse distúrbio, né? O pós-corpo grávido, amamentando e voltando ao corpo que era mais parecido com o que eu tinha antes. E daí um recente, que é dos últimos 2 anos. Você fala de me expor, eu me exponho, assim, muito tranquilamente nesse ponto. Porque gostaria de ter visto algum abraço, assim, de outras mulheres também, né? Quando eu vejo, eu gosto de ver. Mas, enfim, há menos de 2 anos, eu estava 25 quilos a menos. E aí, nessas transformações, que eu fiz uma transformação de carreira, eu era servidora pública, pedi exoneração para ficar mais próxima ainda dos meus filhos e para fotografar. Mas nesse meio, o meu corpo também mudou totalmente com essas mudanças emocionais mais recentes. E o meu distúrbio de imagem vem agora, porque eu ainda não me reconheço no corpo de agora. E isso para mim é uma questão. Sim. Porque eu sempre fui a Melina de 20, 25 quilos a menos, né? Então, e que se expunha assim. Então, às vezes eu olho conteúdos mais antigos, coisas mais antigas e falo, nossa, quem que é? E agora, quem que sou? Né? Mas estou nesse processo, até mesmo de aceitação e de mudar o que pode, porque eu tenho 2 filhas meninas e... Gente, a gente é muito espelho para os nossos filhos, imagina para as nossas meninas como mulher, né? E eu não quero que elas entrem nesse conflito, é doloroso. É doloroso e é uma luta diária, né? Eu te entendo, por isso que eu falo que eu me identifico muito com os seus textos. Porque eu também, às vezes, eu não me reconheço. Eu falo, quem sou eu? Tô gorda, tô magra, uma sanfona, engorda, emagrece. Olha quanta coisa nós mulheres temos. É a menstruação, é a questão hormonal. Agora eu já não sei se eu já tô entrando na menopausa. Eu falei, meu Deus, tá no calorão. Olha quanta coisa que a gente passa. É muita coisa. E esse é um assunto, gente, que eu queria falar todos os dias no programa. Porque esse é um assunto que nos aflige. E eu tenho certeza que você, mulher aí de casa, que tá ouvindo a Melina falar, que tá ouvindo a Ana Carolina falar, fala assim, nossa, eu me identifico com uma coisa ou com uma outra questão. A Mariana está aqui, né? A gente já falou bastante sobre isso. Eu queria agradecer que vocês vieram. Nosso tempo de televisão é tão curto, mas é tão gostoso dizer que a gente não está sozinha. E eu fico muito feliz. Vou pedir para vocês voltarem. A gente tem maio inteiro ainda para falar sobre isso. O ano inteiro e a vida inteira para continuar falando sobre isso. Obrigada, tá? Obrigada, foi um prazer recebê-las. As portas estão abertas. Obrigada. Por favor, vou prestigiar a sua exposição lá. Será muito bem-vinda. Tá bom? Obrigada é um privilégio. mesmo. Obrigada, viu, Ana? Quero que você volte mais vezes e Melina, você também.